Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço quem está perto, diga que bom que você está aqui, que Deus se revele a você de maneira especial, que Ele mostre o querer dEle para você, que seja um tempo de bênçãos. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra. Se você trouxe Bíblia, abra em João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 28 ao 29. E eu quero vou fazer um resumo de hoje de manhã e vou dar continuidade. Mas eu quero estudar sobre confronto. Quem gosta de ser confrontado aqui? Ninguém, né? Mas hoje Deus vai confrontar você. E o confronto de Deus traz bênçãos para as nossas vidas. Quantos creem nisso? É sobre isso que vamos tratar esta noite. Se você trouxe Bíblia, abra lá em João 4, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos repetir o versículo 29 juntos? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Estenda suas mãos assim em sinal de rendição total a Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é o difícil encontro com nós mesmos. Eu creio que aquela mulher samaritana sai de casa e se dirige ao poço de Jacó, e ela esperava apenas encontrar água. Ela era um dia comum, ela era uma mulher comum, e ela fazia o trabalho ordinário, o trabalho comum, a toda dona de casa dos tempos antigos. Aquela mulher só estava querendo levar água para casa. Mas é nesse momento que o imponderável de Deus alcança o ordinário da vida dela. Sabe, por vezes nós temos experiências poderosas com Deus, como quando estamos fazendo as coisas simples da vida. Por vezes Deus aparece, Ele cruza o nosso caminho, trombamos com uma nuvem de glória, enquanto estamos fazendo comida, lavando roupa, tomando banho, fazendo o caminho de todo dia, indo para o trabalho, pondo as crianças para dormir. Sabe, eu creio que hoje e amanhã e depois de amanhã, o imponderável de Deus vai alcançar a sua vida. Essa semana o imponderável de Deus me alcançou. Deus visitou o nosso ordinário. Eu estava colocando as crianças para dormir e eu lembro de falar para o Beni e para a Nina: olha, hoje vocês orem, porque eu creio que Deus vai falar com vocês. Peçam, se vocês crerem, Ele vai se revelar. No outro dia, a Nininha acorda, abraçada na Bíblia, e a Sil vê aquilo e fala: filha, por que você acordou assim, abraçadinha com a Bíblia? O que aconteceu? E ela falou: sabe, mamãe, antes de dormir eu fui orar, e eu falei para Jesus que eu estava sentindo que eu era muito pequenininha, muito fraquinha, e pedi para Ele falar comigo. Abri a Bíblia aleatoriamente e caiu. Ela falou: eu abri nesse texto aqui. Abri minha Bíblia, Isaías 41:14. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois o Santo de Israel, eu sou o Santo de Israel, seu Salvador, e o protegerei. Ela disse: Deus falou comigo, mãe. E eu fiquei tão emocionado que eu comecei a chorar. Eu abracei a Bíblia e eu dormi abraçadinha com Jesus. Ele falou comigo. Uma salva de palmas, coisa linda.
O imponderável de Deus vai tocar a sua vida essa semana. Você crê nisso? Quando estiver fazendo comida, indo para casa, pondo as crianças para dormir, a glória de Deus vai se manifestar. Era um dia comum para aquela mulher. Deus se revela em dias comuns. E enquanto ela buscava água, o imponderável de Deus a alcançou. No poço de Jacó, ela encontra um rabi, mestre judeu, um homem que, se fosse como os outros, a evitaria, porque ela era mulher e samaritana. Mas Jesus não é como os outros. Ele não fala como os outros. Ele não age como os outros. Jesus conversa com ela. Jesus pede água à mulher. Jesus a ensina. Jesus se apresenta a ela como Cristo, como Messias. Mas Jesus também a confronta. A verdade, Jesus propõe a ela um difícil encontro com ela mesma. Ele diz: mulher, vai buscar seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque tiveste 5, o que agora tem não é seu marido. Aquela mulher, diante do confronto com Jesus, sai correndo. Não, ela não está fugindo. Não, ela também não está amedrontada. Ela, na verdade, volta para os seus, para dizer: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Sabe, diante do confronto de Jesus, aquela mulher é transformada. E se não bastasse ela, a sua casa, os seus, os vizinhos, que escutam um testemunho dela. Que homem é esse que transformou esta mulher? Ei, preste atenção. Hoje você veio aqui para um encontro com Deus. Ele vai nos confrontar. E se aceitarmos o confronto de Deus, seremos abençoados. Sabe, eu queria propor um encontro para você essa semana. Você vai se convidar para jantar. Quem já fez isso? Você vai, escolhe o restaurante. Tem que ser um ambiente tranquilo. Prepare a mesa. Ponha 3 cadeiras, uma para você, uma para o seu eu e uma para Jesus. Sabe, eu queria propor um encontro. E nesse lugar do encontro, Deus vai te confrontar. Talvez você veio para esta casa hoje sem saber do que se tratava este culto. Hoje Deus vai te propor um difícil encontro com você mesmo. Quantos creem que o confronto de Deus traz bênçãos para nós? Eu gosto da história de Davi, contei aqui hoje cedo. Davi, ele tem um difícil encontro consigo mesmo. Na verdade, Davi havia feito algo terrível. Ele havia dormido com a mulher do seu amigo e feito um plano diabólico para matá-lo. É nesse contexto que Natã vai procurá-lo, o homem de Deus. E então, ele contou uma história para o rei. Rei, tinha um homem rico com 100 ovelhinhas. E tinha um homem pobre com apenas uma. Essa ovelhinha era tudo que ele tinha. Essa ovelhinha comia no seu prato. Essa ovelhinha dormia na sua casa. Essa ovelhinha era tudo para ele. Mas o homem rico, um dia recebendo uma visita, vai lá, para não matar uma de suas ovelhas, mata a ovelha daquele homem pobre. O rei Davi, ouvindo aquilo, fica indignado e diz: esse homem vai pagar pelo que fez. E então o profeta diz: este homem é você. E é o confronto de Deus que faz Davi se arrepender. Ele faz um dos salmos mais lindos, o Salmo 51, quando tem esse encontro com Deus e consigo mesmo. Sabe, muitas vezes não lidamos bem com os confrontos. Existe dentro de nós um instinto de autoproteção que nos impede de receber confrontação. Na verdade, queremos varrer a sujeira da vida debaixo do tapete e seguir adiante. Era por isso que aquela mulher ia ao poço meio-dia, a hora mais quente, para não encontrar outras mulheres, para não se deparar com olhares desconcertantes, para não ter que lidar com a situação. Uma vida e uma rotina construída
para evitar a sua própria história. Sabe, às vezes nós fazemos isso, nós seguimos em frente, nós fazemos de conta que não aconteceu, nós varremos a sujeira para debaixo do tapete e minimizamos, e não deixamos Deus nos tratar. Também eu creio que muitas vezes não aceitamos o confronto de Deus por causa do nosso orgulho. Nós cerramos os punhos. A Bíblia vai dizer em Provérbios 9 que o orgulhoso, o zombador, confrontá-lo é um desperdício. O que você vai encontrar é, na verdade, insulto e ódio. Quantas vezes não nos deixamos tratar porque nos falta discernimento? Esses dias eu estava preparando a palavra em casa e comecei a orar, porque estava difícil me concentrar. Eu não sei você, mas quando alguns problemas vêm, a minha mente fica às vezes atrelada àquilo, e eu estava assim, dizendo: Senhor, está difícil, tem problemas para resolver, tem tanta coisa na igreja, tem pessoas para tratar. E aí abri a Bíblia pedindo ajuda e caiu em Provérbios 25 e dizia: como uma cidade sem muros é o homem que não sabe se controlar. Confronto de Deus. Resolve, faz o teu trabalho. Eu aceitei o confronto e no final do dia a mensagem estava pronta. Ei, preste atenção, não evite o confronto de Deus. Esse difícil encontro consigo mesmo e com o Senhor pode transformar a sua vida. Quantos creem que o confronto de Deus abençoa? Amém? Quantos querem ser confrontados por Deus? Levante as duas mãos. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Fale: Deus, eu te dou autoridade para me confrontar. Revela, mostra o que eu preciso melhorar. Eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre 4 bênçãos. 4 bênçãos que alcançaram aquela mulher e podem alcançar a sua vida também, se você aceitar o confronto de Deus. A primeira bênção é a descoberta da graça. Aquela mulher descobre a graça de Deus porque aceita o confronto de Jesus. Sabe, muitas vezes entendemos errado do que se trata a graça. A Bíblia, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, vai falar da multiforme graça de Deus. A palavra é poikilos no grego, que significa multicolor. É como um fio. Na época, essa palavra era usada para os tecidos, para as roupas que eram feitas com os fios coloridos. Na verdade, aquela mulher, quando aceita o confronto de Deus, ela é coberta com o cobertor colorido da graça. São várias as formas que a graça de Deus se manifesta aqui. Primeiro, através do itinerário de Jesus. O texto diz que era necessário passar por Samaria. Em um primeiro momento eu achei que essa necessidade tinha a ver com um problema geográfico. Jesus estava na Judéia, estava indo para Galiléia, no meio Samaria. Era necessário passar por Samaria. Mas o texto, a história vai mostrar que havia um caminho alternativo. A maioria dos judeus recorria a esse caminho para não ter que lidar com a hostilidade dos samaritanos. Jesus, quando diz era necessário passar por Samaria, na verdade ele está falando de uma agenda divina. Era necessário estar ali, era necessário confrontar aquela mulher, era necessário. Sabe, eu creio que por vezes Deus cruza o caminho das nossas vidas. O confronto de Deus acontece quando o vizinho bate a porta, quando a esposa te chama para conversar, quando pessoas te alertam: esse caminho não é bom para você. Mas muitas vezes a gente toca o mensageiro embora. A gente fica com raiva, como os reis do passado puseram tantos na cadeia, os perseguiram. Ei, não persiga o mensageiro. Ele está dizendo algo que pode abençoar na sua vida. Talvez você chegou aqui e hoje Deus me colocou aqui como um mensageiro para dizer: este caminho não é bom para você. Eu lembro de um dia que alguém marcou um horário comigo. Ele não veio pedir ajuda nem conselhos, ele veio me confrontar.
Eu dou graças a Deus por aquele confronto, porque abençoou demais a minha vida. Conversão é isso, nós vamos num caminho, Deus invade o nosso itinerário, e então a gente muda de rota. Ei, preste atenção, Deus me trouxe aqui para dizer para você que o caminho que você tem procurado não é bom. Existem situações na sua vida que podem melhorar se você aceitar o confronto de Deus. Mas a graça do Senhor também é manifestada nessa história através das barreiras de rejeição que Jesus cruza para abençoar aquela mulher. Ela era samaritana, ela era mulher, ela tinha tido 5 maridos. Agora o homem que ela tinha era um parceiro que não era seu marido. Ela não tinha boa reputação. Para aquele tempo, falar com aquela mulher já era algo absurdo. Mas Jesus, ele pede água para ela, ele conversa com ela. Sabe, muitas vezes confundimos rejeição com confronto. O confronto de Jesus deu certo porque ele aconteceu num ambiente de aceitação. Ele pede água, ele conversa, mas mesmo assim ele confronta. Ei, preste atenção, essa casa está aberta para todos. Pode vir, pode chegar, todos somos pecadores. Você é bem-vindo aqui. Jesus se assentou com publicanos, com pecadores. Ele se assentou à mesa, mas ele nunca deixou de os confrontar. Preste atenção, nesta casa você vai ser confrontado por Deus. Nesta casa nós vamos ensinar o que a palavra diz. Isso não quer dizer que você não é aceito. Isso quer dizer que neste lugar nós cremos que os propósitos de Deus aplicados na nossa vida podem nos trazer um futuro melhor. Aqui nós reconhecemos que somos falhos, e quando aceitamos e entendemos que o confronto de Jesus não é rejeição, somos cobertos pela graça de Deus. Pessoas serão cobertas com esta graça hoje. Aceite o confronto de Deus. Agora, essa cobertura de graça também é manifestada através de um outro gesto. Jesus, a Bíblia não deixa claro se Jesus bebe a água. A mulher sai correndo, deixa o cântaro para trás. Chegam os discípulos na sequência, oferecendo comida para Jesus, e ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele não come, ele não bebe nada. Preste atenção, Jesus não estava retribuindo a gentileza daquela mulher, por isso lhe deu a graça da salvação. Não. Não há nada que possamos fazer para receber esta cobertura maravilhosa. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer. Não há gesto amável, não há bondade, não há favor para o próximo que nos torne, sim, dignos de termos comunhão com Deus. Não há. Jesus marcou um encontro com aquela mulher, que talvez os outros acreditassem ser a pior, para mostrar a todos que a salvação é uma oferta de graça maravilhosa que Deus concede àquele que crê. Hoje eu vim te apresentar aquele que pode dizer tudo o que você tem feito, e mesmo assim dizer: eu vou te apresentar o Pai, eu vou pegar o cobertor da minha graça e vou te cobrir, porque Ele foi ao madeiro, Ele morreu por nós, Ele pagou um alto preço. Hoje pessoas serão cobertas com esse cobertor colorido, pessoas vão descobrir a graça de Deus nesse lugar. Quantos desejam isso? Aleluia. A segunda bênção que alcança essa mulher diante do confronto de Jesus é a bênção do dom de Deus. E muitos não entendem que dom é esse. O que é a água viva que Jesus está falando? E a Bíblia vai nos ensinar em Atos 2, Pedro explica que o dom de Deus é o Espírito Santo. Ele é a água viva. E sabe, quando entendemos do que se trata o Evangelho, nós aceitamos o confronto de Deus.
Por quê? Ele é diferente dos outros. É muito fácil apontar o erro de alguém. Eu não sei aqui quantos são casados. Levante as mãos. A sua mulher nunca apontou os seus erros. Você casou ontem, eu acho que foi. A verdade é que quanto mais perto estamos, mais fácil de perceber o erro do outro. Mas muitas vezes o confronto, ele não produz efeitos porque nós não dizemos qual é o caminho para mudar. É muito fácil criticar, mas como é que eu melhoro? Essa é a grande questão. O confronto de Jesus, ele não é vazio. Ele vem acompanhado do dom de Deus. Ele não apenas critica, ele não apenas aponta o erro, ele nos deu o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo chega, ele está explicando à mulher: aquele que beber dessa água não vai ter sede jamais, porque o Espírito Santo nos sacia plenamente. Aquela mulher estava procurando satisfação em relacionamentos. O vazio que existia dentro dela não podia ser sanado. E então ela se envolve com um homem, com outro, com outro, com mais outro, com mais outro, com mais um. E ela continuava insaciada, insatisfeita. Ei, em Jeremias capítulo 2, a Bíblia vai falar que o povo de Deus havia cometido uma loucura, trocado Deus, o manancial de águas vivas, por cisternas rachadas e vazias. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Elas sobem escadas de joelhos, elas participam de rituais macabros, elas têm vícios que as consomem. Ainda na igreja existem pessoas viciadas em pornografia, no sexo desenfreado, gente viciada em mentira, gente que usa entorpecentes porque não entendeu do que se trata o dom do Espírito. Hoje, se você aceitar o confronto de Deus, você vai receber o Espírito Santo. E quando ele chega, nos tornamos plenamente satisfeitos. Eu lembro do dia que eu encontrei o Espírito Santo. Eu era um adolescente, eu tinha as minhas paixões, mas Senhor Jesus, Ele capturou o meu coração. Quando eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu me senti tão alegre, tão feliz, que eu, como aquela mulher, queria contar para todo mundo. Ei, existe uma satisfação que você não conhece. O Espírito Santo, ele produz em nós uma nova natureza. Conseguimos mudar porque agora as virtudes de Deus são compartilhadas conosco. E esse é o fruto do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ei, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Existem crentes antigos que estão vivendo em pecado. Eles sabem o que é certo e errado, mas pararam de acreditar que podem mudar. Por quê? Pararam de fechar a porta do quarto, pararam de ter um encontro consigo mesmo na presença de Deus, pararam de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Ei, preste atenção, hoje volte para sua casa, se tranque no seu quarto e saia de lá cheio do Espírito Santo, e a sua vida vai mudar. Eu não quero mais sair para trabalhar sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero dirigir uma reunião sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero dirigir a minha família sem estar cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo não governa, a minha carne se manifesta. Eu falo do jeito errado, eu brigo, eu machuco as pessoas, eu minto, faço coisas que eu tenho vergonha. Esta igreja vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu vi Deus nos mostrando pessoas limpando os tapetes desta igreja com água e sabão. Os pecados nossos serão lavados pelo sangue do Cordeiro, e nós vamos nos levantar, nós vamos fechar a porta do quarto, ir para o lugar da oração
E Cristo vai aparecer em nós, as suas virtudes, a sua bondade, o seu favor. Não resista ao confronto de Deus. Eu creio no avivamento. Quantos querem viver um grande despertamento espiritual? Quantos querem de verdade? Se você quer mesmo, olhe para mim, você quer de verdade isso? Quantos nessa casa desejam isso? Então levantem as mãos e clamem comigo: Espírito Santo, enche esta casa. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, me incomoda. Espírito Santo, me torna um inconformado. Espírito Santo, me constrange agora. Espírito Santo, me envolve com teu poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Ele quem nos autoriza. Hoje, como uma bomba, um dinamite, o dunamis de Deus vai quebrar cadeias neste lugar. Crentes cativos na pornografia, crentes cativos em pensamentos nocivos, crentes cativos serão libertos, porque hoje Jesus propôs um encontro. Você vai encontrar a graça, mas o dom do Espírito que muda tudo em nossas vidas. Eu quero pregar cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer um ministério cheio do Espírito Santo. Eu quero andar cheio do Espírito Santo. Eu quero encontrar você e ver nos teus olhos que você encontrou a graça de Deus. Porque se eu não ver isso aqui, não faz sentido o meu trabalho neste lugar. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo comigo, com você? Eu quero a água da vida. Terceira bênção que essa mulher encontra: a adoração verdadeira. Enquanto eles estão conversando, a mulher começa a trazer suas dúvidas teológicas. Mestre, qual é o lugar certo de adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém. Nós dizemos, os nossos pais dizem que é em Gerezim. Esse monte. Sabe, os samaritanos, eles surgiram de uma cisão no meio do povo de Israel. O reino se dividiu, norte e sul. Em meados de 700 a.C., os assírios dominam aquela região de Israel. E então, esse povo é dominado. E a estratégia dos reis da Síria era misturar os povos, para descaracterizar a sua identidade cultural. Eles pegam 5 outros povos, mandam para aquela região, e surgem os samaritanos, que era esse povo misturado, com crenças misturadas. Depois, 580 mais ou menos antes de Cristo, agora a região do sul de Israel, que a capital era Jerusalém, é dominada. Vem Nabucodonosor, a maioria desse povo é enviado para o exílio. A estratégia de Nabucodonosor era outra, era criar um polo de inteligência mundial. Então ele pegava o melhor de cada terra e levava para a Babilônia. Como aconteceu, como as profecias de Jeremias haviam previsto, depois de cerca de 70 anos, aquele povo retorna para construir o templo. Você vai ler isso em Neemias, em Esdras. E aí, o que acontece? Quando eles chegam para reconstruir o templo, aquele povo, os samaritanos, que eram vizinhos, que ali estavam, se oferecem para participar da construção. Mas eles tinham uma crença misturada, uma crença diferente, e os líderes os rejeitam. E então, eles se indignam e começam a tentar embargar a obra. Passam-se os anos e, magoados, eles constroem um templo em Gerezim.
Era, na verdade, uma nova religião que eles fundam. Era isso que estava acontecendo. Agora aquela mulher está perguntando: qual é o lugar melhor, o lugar certo de adorar? Jesus fala: a salvação vem dos judeus, mas Deus é Espírito. E a verdadeira adoração tem a ver com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, o que Jesus está ensinando é que a adoração verdadeira, ela vai além dos ritos, ela ultrapassa os lugares sagrados. A oração verdadeira, ela é fruto de um confronto com Deus, que gera um senso dentro de nós do pecado, que nos faz entender a graça, e que agora se manifesta no meio do povo, porque aqueles que foram restaurados, redimidos, sabem o que isso representou, e por isso adoram em espírito e em verdade. Eu creio que nesse lugar vai haver uma adoração verdadeira que vai tocar os céus, porque nesse lugar nós vamos abandonar as aparências, vamos confessar os nossos pecados, vamos aceitar o confronto de Deus. E aí, aonde superabundou o pecado, a graça de Deus vai ser revelada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quantos querem ter uma conexão especial com Deus? Confesse os seus pecados, aceite o confronto de Deus, e você vai se tornar um verdadeiro adorador. Eu estou vendo aqui o pastor Budal. Eu nunca me esqueço, uns anos atrás, acho que minha sogra me convidou para falar num culto no presídio. Eu lembro que o Budal foi junto comigo, e nós começamos a ministrar aquelas mulheres. Ali todo mundo tem a dimensão de que é pecador. Todo mundo entende a sua condição. E aqueles que entregaram a vida para Jesus entendem o que é a graça de Deus. Nós começamos os louvores. O Budal pegou o violão e começou a tocar uma música que eles tocavam bastante lá. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Aquelas mulheres começaram a cantar tão alto, tão alto, tão alto. Na verdade, aquilo era quase como um grito de esperança. Eu lembro que o Budal chegou uma hora, colocou o violão do lado e nós ficamos só contemplando. Muitas vezes eu não encontro a verdadeira adoração nos nossos cultos, mas eu a encontrei num presídio. Eu gostava de, no ministério de adolescentes, na hora de pôr os meninos para dormir. Quem já trabalhou no acampamento de adolescentes? Eles não dormem. Então eu mudei a estratégia, começamos a fazer cultos. Eu pegava o violão e na hora de dormir começava a orar. Eu lembro de um retiro, eu e mais 2 cantando. Os meninos me ignoravam, mas de repente um foi tocado pela graça. Ele estava de cueca dormindo. Ele desceu a beliche e ele se ajoelhou. Ele levantou as mãos. Ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ele começou a confessar os seus pecados. Estava envolvido com orgias. Estava fazendo coisas horríveis. Eu lembro que eu fui abraçá-lo. Mas aqueles meninos, outros que estavam no quarto vendo a verdadeira adoração, começaram a descer das beliches. E daqui a pouco tinha uma multidão de cueca, de chinelo, chorando. Eram 3 horas da manhã.
O líder do acampamento ouviu o barulho, foi lá ver o que estava acontecendo. Ele abriu a porta, viu todo mundo chorando e falou: fica aí. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eram chalés. Os meninos contaram o que estava acontecendo dentro do nosso quarto. Outro dia apareceu o líder do outro quarto com mais uma turma. Eu sei que no final da semana tinham quase 100 pessoas ali no nosso quarto, porque havia uma adoração verdadeira ali naquele lugar. A quarta bênção: quando aceitamos o confronto de Deus, o nosso testemunho se torna em um testemunho transformador. Aquela mulher não sabia teologia. Ela tinha aprendido algumas coisas com Jesus ali na beira do poço. Ela nunca tinha pregado. Ela não sabia explicar muitas coisas da palavra. Mas ela sai e procura os seus para dizer: ei, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. As pessoas dizem: ela? O testemunho daquela mulher faz Jesus ficar naquela cidade mais 2 dias. E a Bíblia diz que muitos samaritanos têm um encontro com a graça de Deus. Porque não há nada mais poderoso, nada que fale mais ao coração de alguém do que um testemunho de alguém que estava quebrado e foi restaurado pela graça e pelo favor de Deus. Eu gosto de Mateus 12. Quem esmagará a cana quebrada? Quem apagará o pavio que fumega? A cana quebrada não servia para nada, nem para reter água, nem como vara de medir. O pavio que fumega, naquela época eles iluminavam as casas usando lamparinas. Pegavam um chumaço de linho, mergulhavam no óleo e colocavam ali como combustível para iluminar as casas. Mas quando o combustível acabava, só ficava aquele pavio fumegante que não servia para nada. A Bíblia vai apresentar Jesus como aquele que restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Ele pode consertar a vida daquela mulher. Ele pode consertar a vida do endemoniado gadareno, que se cortava, que se machucava. Ele consertou a vida de Maria Madalena, que era atormentada por espíritos malignos. Aquela mulher vivia curvada. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a de muitos neste lugar. Ei, preste atenção. Nós vamos chacoalhar esta cidade com o poder de Deus. Porque nesse lugar pessoas aceitaram o confronto de Jesus e agora podem contar um testemunho de transformação. Hoje eu queria propor um encontro. Você com Jesus. A mesa está posta. Mas sabe, ao mostrar os seus pecados, Jesus também trouxe para você uma coberta colorida da sua graça. Ao apontar os seus pecados, Ele trouxe a água da vida, o Espírito Santo. Mas não apenas isso. Hoje incenso Deus vai fazer chegar aos céus. A adoração verdadeira vai fluir de corações que foram sim tocados pela graça. Eu creio. Deus vai ungir pessoas com o seu óleo, porque vamos pregar às nações, vamos contar para os outros o que Ele tem feito. Não resista ao confronto de Deus. Ele vai transformar completamente a sua vida. Aceite e seja abençoado. Hoje eu queria orar por você. Se a palavra de Deus tocou sua vida e você está dizendo: Deus, eu quero esse confronto comigo mesmo.
Eu quero a água da vida, eu quero o Espírito Santo, eu quero a coberta da graça, eu quero testemunhar, eu quero adorar de verdade, eu quero tudo. Eu preciso disso. Sai do teu lugar agora e vem aqui para frente, eu quero orar por você. Pede licença, vem aqui, deixa eu orar, vem agora em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente que Deus quer tratar. Venha, pede licença. Eu vou pedir para todos ficarem de pé, você levanta o banco. Isso, vem para cá agora em nome de Jesus. Vem para cá em nome de Jesus. Venha, sai do teu lugar agora, Vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá. Todos somos pecadores, todos precisamos da graça de Deus. Todos, vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá. Tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora em nome de Jesus. Venha, desce lá da galeria, pede licença, vem para trás aqui, vem agora em nome de Jesus. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Deus quer fazer algo novo, Deus quer começar algo novo, Deus quer usar você para transformar os que estão perto. Deus quer pôr um testemunho de milagres na sua boca. Vem agora em nome de Jesus. Não resista ao confronto de Deus, Tem mais gente, Deus está chamando. Venha. Hoje é o dia que Deus separou, e Ele vai começar uma obra nova na sua história. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente, pede licença agora. Isso, vem para cá. Eu não sei o que Deus tocou o seu coração, mas hoje pega e venha com seus pecados, peça a Ele que te visite com graça. Venha, tem mais gente, Deus está te chamando. Talvez você veio aqui para um batismo, mas você nunca provou a água da vida. Hoje, se você clamar, o Espírito Santo, Ele vai fazer morada em você e você não será mais o mesmo. Aleluia. Se hoje nesse lugar você está querendo dizer: Deus, eu quero essa conexão contigo, eu não a tenho. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero que Ele produza mudança, eu quero isso. Saia do teu lugar agora. Se existe algo te impedindo de tomar essa decisão, você é livre na autoridade do nome de Jesus. Venha, o Senhor é contigo. Deus quer fazer algo novo entre nós. Talvez você está longe, afastado, ou você tem pecados que não consegue se livrar. Eu quero te desafiar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Hoje Deus vai quebrar estas prisões na sua vida. Vem para cá em nome de Jesus. Aceita o confronto maravilhoso de Deus. Vamos orar? Aleluia, estende suas mãos para cá. Se você está hoje tomando uma decisão por Jesus, eu quero que você ore assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da tua graça. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir por aqueles que hoje nesse lugar tomaram uma decisão por Cristo. Eu quero pedir que nesse momento o teu Espírito seja derramado aqui sobre a vida deles, que eles sejam marcados com o teu poder e não sejam mais os mesmos. Derrama a tua graça, derrama o teu favor, derrama o teu poder neste lugar. Agora eu quero pedir, Deus, que nessa comunidade de fé, que neste lugar uma adoração genuína e verdadeira possa sim partir dos nossos lábios. Que o Senhor encontre arrependimento e derrame graça neste lugar. Faz assim, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Os pastores, os líderes vão entregar para você que veio aqui à frente um convite. Quero que a igreja dê uma salva de palmas para esses irmãos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Antes de terminar o culto, eu queria terminar cantando hoje. Vamos cantar mais uma canção? Amém? Feche seus olhos assim, ó, e levante as mãos para o céu. Isso. A música já vai começar a tocar, o Lauro vai puxar aqui. Mas eu quero que você comece com sinceridade. Dizer que entende o que Jesus fez por você. Comece a adorá-lo. Lembra de onde Ele te tirou. Agradece. O exalta. Lembra das marcas de bênçãos. Hoje eu queria que o Espírito Santo nos visitasse de maneira maravilhosa aqui. Amém? Vamos cantar essa música em nome de Jesus. Cante assim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Cante assim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único
graças. Nós te bendizemos, Pai. Obrigado porque apesar de nós, o Senhor foi ao nosso encontro. Obrigado porque a tua graça nos cobriu, nos alcançou, e o poder do teu Espírito nos fez novas criaturas. Pai, eu quero pedir que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas. Ela mexa conosco amanhã e depois de amanhã. Eu quero te adorar em espírito e verdade. Eu quero, junto com os meus irmãos, viver para a tua glória. Manifesta o teu poder. Leva o teu povo ao lugar da oração. Que o Senhor, Pai, se revele. Que o teu imponderável toque os meus irmãos esta semana. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um domingo lindo para você.